A esperança é mesmo uma forma de criar forças e manter a fé para conseguir um determinado objetivo. E é isso que nós vamos ver agora com o psiquiatra e homeopata Aloysio Andrade. Sem esperança não dá, né, doutora Aloysio? O que é esperança, afinal, que vem aqui dentro da gente? Olha, Arthur, a gente pode dizer que a esperança tem a ver com um tempero, tem a ver com ingredientes que façam que a vida seja mais possível. A realidade, o cotidiano, né, essa coisa dura do concreto que é a vida, não é suficiente para a pessoa ter a alegria de viver. Então, nós temos que ter esperança que vai funcionar como sendo um tempero, vamos chamar aí de um perfume, para que a coisa, então, seja muito mais possível em termos de perspectivas. Mas como é que ela se manifesta? Porque nem todo mundo tem, né? Esperanças, assim, às vezes não, né? Como é que se manifesta, assim, essa esperança na gente? A esperança, a gente poderia dizer, Isabela, que é a capacidade de acreditar em alguma coisa que ainda não aconteceu, né? E é lógico que a gente não pode confundir esperança com fantasia, com excesso de otimismo, né? Que seria, então, uma coisa totalmente diferente. A esperança é a capacidade, então, de ter essa postura mais positiva diante da vida, de acreditar em coisas que não estão exatamente naquele momento na sua mão, mas que podem vir a melhorar. Então, a gente entende que a esperança é quem diminui o sofrimento do cotidiano, quem diminui esse peso da realidade. Como criar a esperança desde cedo no ser humano? A boa esperança. A esperança, Arthur, ela deve ser cultivada desde a primeira infância. Isso aí cabe lembrar aos pais que nós devemos dar perspectivas para os nossos filhos, devemos estimulá-los a acreditar em algumas coisas que ainda não aconteceram, mas não devemos fazer essas falsas promessas. Ou seja, o pai que promete uma coisa que ele sabe que não tem condição de dar, ele deve falar, então, assim, nós vamos tentar, nós vamos lutar para conseguir, mas nunca prometer algo que não vá ser efetivado. O senhor diria que até a saúde da gente melhora, tendo em vista ali aquela pesquisa, quando a gente tem esperança, melhora? Sim, Isabela, e aí tem um dado que é importante, que é o seguinte: não só o fato de que as pessoas esperançosas são menos depressivas, né, porque você acredita que as coisas vão melhorar, então pode ser que a sua realidade no momento esteja uma realidade pesada, complicada, difícil, mas com esperança isso vai passar, isso vai melhorar. Não só por esse lado, mas pelo lado até concreto e objetivo, que é então o sistema imunológico. Isso daí, em termos concretos, mensuráveis, a gente sabe que a pessoa que tem mais esperança, que acredita mais nas coisas boas, ela tem, então, um sistema imunitário aumentado. Você tem um aumento de linfócitos, tem aumento de células de defesa. Então, não é só a coisa do emocional e do psicológico. Concretamente, materialmente, a gente tem essa melhora de defesas. É a história de sempre se manter no positivo. Sem exagero, né, Arthur? A gente tem falado muito aqui, lembrando ao telespectador, que qualquer exagero, seja de alegria, seja de dinheiro, seja de amor, qualquer exagero se torna nocivo, se torna perigoso, vamos dizer assim, se torna um veneno. Então, na verdade, essa crença, essa capacidade de acreditar, ela é básica para nós, ela é fundamental como um tempero, mas do mesmo jeito que uma pimenta, você não pode ver só de esperança, tem que haver a construção, tem que haver a luta. E aí que a esperança em exagero pode se transformar, o senhor dizia há pouco, em fantasia. Em distorção da realidade. Isso distorce a realidade. A gente usando o conceito do tempero, é bom porque assim, o tempero ele tem que ser aqui um pouquinho de uma substância que transforma o sabor. Então, se a pessoa passa a viver só em função da esperança, ela vai ter então essa tendência à fantasia, a ficar imaginando coisas chamadas ideias de grandeza. E essa pessoa, óbvio, quando não alcança o desejado, ela vai se tornar uma pessoa frustrada, desesperançada, como a gente diz. E o contrário da esperança é o quê, doutor? Que não tem esperança. O contrário da esperança é a prisão à lógica, é aquela pessoa que só acredita no que é palpável, no que é mensurável, no que se pega, né? Então, não é o pessimismo. O pessimismo é o contrário do otimismo. Então, o contrário da esperança é justamente essa coisa de ficar preso à realidade da vida, ficar preso à lógica, que é muito limitada, realmente. O próprio processo de criatividade humana aí fica totalmente tolhido, né? Uma pessoa que não tem esperança. Sim, porque quem não tem... apenas a lógica. Sim, quem não tem esperança, Arthur, vai ver a vida como sendo aquela realidade que a gente até falou outro dia, do comer e defecar, beber e urinar, nascer, envelhecer e morrer. É a esperança que dá uma dimensão maior e a esperança na existência do plano espiritual que vai nos permitir acreditar que a vida vale a pena, porque você tem, em termos de desdobramento, você tem outras etapas. Nós vimos aí a discussão, o debate dos evangélicos na reportagem anterior. A esperança está ligada à fé? A fé é um tipo de esperança. A fé, então, é a esperança na existência do plano espiritual, já que a maioria de nós não recebe informações concretas, provas concretas do mundo espiritual. Algumas pessoas sim, mas a maioria de nós não. Então, a esperança
ela tem na fé a capacidade, então, vamos dizer, de dar um sentido maior para a vida, de ampliar o horizonte, de não ficarmos restritos só a essa coisa do concreto e do palpável. O senhor é cruzeiro? O senhor é cruzeirense? Ninguém é perfeito, né? E qual a esperança que o senhor tem? Bom, já deve estar achando que vai ser campeão. E qual vai ser a esperança, né, dos cruzeirenses? Assim, a esperança, em primeiro lugar, é cruzeirense de que o Cruzeiro se torne campeão. E, em segundo lugar, a esperança é mineira de que o Atlético consiga ir para Libertadores, consiga ficar entre os 5. Uma resposta mineiríssima, doutora. Nada diplomática, ela é verdadeira, é uma honestidade. E para o Atlético, continuem tendo esperança também. Com certeza, porque ele pode ser um dos 5, né? Ir para Libertadores, em termos 2 times de Minas na Libertadores, é altamente comemorável, sem dúvida. Okay, o senhor é muito simpático, assim, entre o Atlético e o Cruzeiro, ele agradou a todo mundo, né? Tá simpatizado. Obrigado, doutora Luísa. Obrigado, boa tarde. Mas mentira tem perna curta, né? E limites. Nós vamos conversar agora com o psiquiatra e homeopata Aloysio Andrade. Doutor, a mentira, ela muda uma realidade, não é isso? É grave. Grave, né? Porque apesar de ser uma coisa inadequada, vamos dizer, uma coisa precária, ela tem um poder de fogo muito grande, né? E duas são as, vamos dizer assim, as maiores preocupações. Uma, de quando a mentira, então, dura muito tempo, quando ela tem uma lentidão na sua identificação, vamos dizer assim. E outra, quando a mentira, então, interfere numa realidade. Por exemplo, assim, mães que não querem que filhos namorem, que às vezes omitem telefonemas, né? Dizem que não ligou, não deixou recado, né? Então, a mentira realmente é uma coisa, Isabela, que apesar de ser uma tendência, né? Não uma tendência natural do ser humano, mas a nossa tendência, dentro da nossa fragilidade, a usarmos de uma mentira para poder escaparmos de uma situação, é uma tendência que tem que ser combatida, é uma tendência que não pode ser entendida como uma coisa simples na nossa vida. Doutor, há mentiras e mentiras. Algumas eu acho até admissíveis. Vamos lá. Na véspera do Natal, você quer esconder o brinquedo que comprou para o seu filho. Ele quer saber se você guardou no armário tal. E você diz que não. Isso não é grave, é uma coisa tolerável, não é não? Nesse caso, Guilherme, seria até a questão de omitir a verdade, né? Existe uma diferença entre mentir e omitir. Quer dizer, você pode, numa situação como você descreveu, para poder guardar um segredo, para poder no dia seguinte trazer uma surpresa para essa criança, você pode realmente omitir o dado, omitir o fato de que tem um presente, que ele está em tal lugar, né? Isso não é nenhum pecado, claro. Não, e entendido como sendo uma forma, né? A intenção sua é a melhor das intenções, então a mentira, muitas vezes, o que ela traz de inadequado é uma intenção falsa, uma intenção de enganar o próximo, uma intenção de distorcer a realidade. Vamos um pouco mais longe para uma coisa mais séria. Um parente que tem uma doença grave, você não conta para essa pessoa que ela tem essa doença grave. Isso pode... O senhor acha isso tolerável também ou o senhor acha que a pessoa tem o direito de saber? Guilherme, nesse caso, o que nós podemos falar é o seguinte: primeiro ponto é que essa pessoa precisa de estar preparada para receber a notícia. Então, ela precisa de receber a notícia, sem dúvida. É importante a pessoa que está com a doença ter a consciência disso. Porém, ela tem que ser preparada antes. Então, o que você pode fazer é demorar, não revelar imediatamente quando o exame dá aquela doença, né, uma doença grave, tipo um câncer. Você deve, então, preparar essa pessoa antes de fazer a revelação. Mas esconder isso e levando à frente sem trazer informação, a não ser no caso da pessoa que não tem a menor condição psicológica de aceitar o fato. Aí o senhor acha que ela deve ser poupada da notícia, então, se isso vai causar um abalo maior, né? Exato. Se ela não tem a condição psicológica básica, se ela não tem a estrutura, ela precisa de ser poupada nesse caso específico. Bom, tem muita gente que reconhece que mente de vez em quando, né? E é aqueles até que sempre tem uma justificativa. Vamos ver, doutor? O que você acha que as pessoas mentem? Ai, meu Deus, me pegou. O que eu falo? É para livrar do mal, né, das coisas, simplesmente. A mentira livra muita coisa. O que as pessoas mentem? Talvez para se proteger, ou então elas, para fingir que é outra pessoa, viver uma outra vida que não é a delas. Dá um exemplo aí, uma mentira assim, que seja uma mentira que passe sem problema. Falar que não comprou o presente de Natal da namorada, inventar qualquer coisa, falar que comprou, que está guardado, mas esqueceu. Esse tipo de mentirinha recente. Mentira inofensiva? Inofensiva. Essa é inofensiva, né, doutora Luiz? Mas assim, a mentira pode se transformar numa doença?
Pô, Isabela, a gente não usa o nome doença, mas a mentira pode se transformar numa coisa tão frequente na vida da pessoa, né? Então, pela quantidade de mentiras e pelo tipo de mentira, a gente pode dizer assim que realmente existe uma situação em que ela beira a doença, porque a pessoa vicia, a pessoa se acostuma a mentir e uma mentira vai puxando a outra. Isso faz então com que essa pessoa construa na sua vida uma rede que mais parece que é uma rede de novela, aquela questão de intriga, de maledicência, uma coisa que a gente vê onde essa tendência ao mal que o ser humano tem em alguns momentos, ela fica aflorada. Então pode realmente ser um processo sério nesse caso, Isabela, e muitas vezes a pessoa precisa de terapia, precisa de tomar medicamento, às vezes a homeopatia pode dar uma ajuda, mas principalmente a consciência de que essa pessoa precisa de mudar. Podemos dizer então que é uma coisa real, uma coisa necessária essa mudança. Que tipo de medicamento? No caso, isso não é medicamento antidepressivo nem ansiolítico. O que se trabalha é a estrutura da pessoa. Nesse caso, então, a terapia é fundamental e medicamentos homeopáticos que vão trabalhar essa parte que a gente chama, Guilherme, da coragem. Porque muitas vezes a mentira vem de uma falta de coragem, da pessoa não ter coragem de dizer o que sente, dizer o que pensa, então ela se esconde atrás da mentira. Então, no caso, é um tratamento de estruturação, mas um medicamento homeopático pode ajudar muito desde que haja terapia junto. O senhor atende muita gente nessa situação? O senhor, como homeopata também? Não existe a demanda pela mentira. Dificilmente a pessoa vai ao consultório e diz assim, eu estou vindo aqui porque eu minto, né? Ou um familiar. Mas a mentira, ela vai trazer para a nossa consciência de que existe alguma coisa errada acontecendo. Então, um jovem que está mentindo muito, ele pode estar usando droga. Um adulto que está mentindo muito, ele pode estar construindo um mundo de fantasia que não vai chegar a se tornar um delírio, um problema psiquiátrico nesse nível, mas que vai trazer sérias consequências para a confiabilidade daquela pessoa, para a segurança que a família e os que convivem com ela têm. Tá bom, doutor. Muito obrigado. Na sexta-feira que vem, o senhor está de volta? Se Deus quiser. Então tá bom.